Me perguntaram recentemente se não é arriscado deixar tudo em dólar, então neste vídeo eu vou explicar para você por que o dólar é a moeda mais forte do mundo e ao final do vídeo vou responder para você se você deveria investir tudo em dólar. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal eu trago para você como investir em uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável, mas antes você já pode baixar vários materiais gratuitos que já estão disponibilizados aqui para que você consiga com segurança e maior rentabilidade investir principalmente de maneira passiva e global. Basta você acessar aqui o link da descrição. Então vamos direto para o nosso conteúdo, né? O que chamou a atenção para terem me feito essa pergunta foi justamente o bom desempenho do dólar, não só em relação ao real. Aqui a gente observa o desempenho do dólar do início de 2024 até agora, frente a várias moedas. Em relação ao real, aqui em rosa, você observa que de fato o dólar aumentou em relação ao real bastante, aqui aproximadamente 13%, mas não foi só contra o real, né? Quando a gente observa contra o iene japonês principalmente e praticamente todas as outras grandes moedas de países desenvolvidos e emergentes, em relação ao euro também aumentou 2%, por exemplo, né? Quando a gente pega um período um pouco mais longo de um ano, né, e não apenas de 2024 até agora, também, né, a dinâmica foi parecida, exceto ali algumas exceções pelo peso colombiano, por exemplo, né, que a gente observa. Quando a gente pega períodos maiores de 3 anos, também, de maneira geral, o dólar se valorizou frente à maior parte das moedas, exceto o franco suíço, que é uma dinâmica um pouco mais independente, e o peso mexicano, que se valorizou principalmente em relação a essa questão de conflitos com a China, né, em termos comerciais, e, portanto, uma maior valorização do peso por investimentos que tenham sido feitos, embora recentemente você observe aqui no gráfico, né, uma desvalorização do peso, ou seja, um aumento do dólar por uma questão política interna no México, certo? Mas você observa que a grande maior parte das moedas em relação ao iene japonês, em relação ao próprio dólar canadense, dólar australiano, euro, todos eles perderam valor frente ao dólar. Só que de fato o dólar ele vem perdendo ao longo do tempo, e eu já vou explicar o histórico para você, vem perdendo ao longo do tempo a sua característica de refúgio, né? Por exemplo, quando a gente compara, né, a força do dólar, que nada mais é do que o dólar em relação a uma cesta de moedas, que é o Dollar Index, a gente observa aqui que lá em 2008, 2012 o dólar estava mais fraco, depois ele veio a se fortalecer, ou seja, ganhar, né, ganhar valor frente a outras moedas. Comparando aqui com o azul, o que é o azul, Otávio? É o petróleo, né? A gente observa o quê? Que naquele período ali de 2002, 2003, até recentemente a pandemia, até 2021, a gente tinha uma correlação muito negativa, ou seja, quando o petróleo aumentava, o dólar perdia chão, né? E quando o petróleo caía, o dólar aumentava. Por quê? Porque é justamente uma questão de crescimento global. Se a gente tem maior crescimento global, a gente vai ter o capital saindo dos Estados Unidos e indo para os países que estão tendo crescimento, geralmente países emergentes, né? Então isso a gente observou durante todo o período da crise de 2008, depois na crise do petróleo de 2014, quando o petróleo aqui em azul caiu bastante, né? A gente observa um forte aumento do dólar, porque tinha essa dinâmica de que o crescimento, portanto, ele sugava os dólares que estavam nos Estados Unidos, e o contrário também, quando tinha maior receio global, de decrescimento global, o capital migrava para os Estados Unidos, que era a fonte mais segura. Só que veja, essa dinâmica ela só funcionou, né, quando a gente tem taxas de juros americanas que praticamente ficavam zeradas e que a inflação estava controlada, né? À medida em que o tempo passa e a gente observa ali, principalmente a partir de 2001, 2022, que a inflação americana foi perdendo um pouco o seu controle, né, e consequentemente os Estados Unidos tiveram que elevar as taxas de juros, a gente passou, olha só que interessante, a ter uma correlação bem maior entre dólar e petróleo, ou seja, quando o dólar aumentava, o petróleo também aumentava e vice-versa, né? Ou seja, um comportamento muito mais parecido com aquilo que é o real, ou as moedas mais fracas, mais parecidas de moedas emergentes. Por quê? Porque se o petróleo aumenta, indica aumento de inflação, que indica aumento, né, dos juros ou manutenção dos juros americanos por um tempo maior e, consequentemente, um fortalecimento do dólar, porque os juros estão maiores, né? Então a gente observa o quê, né? Que ao longo do tempo, né, o dólar ele era, né, uma moeda de fato de reserva para se proteger em situações de crise, ainda é, mas a gente observa que ele começa a ter comportamentos mais parecidos com moedas relativamente mais fracas, né? E que também sofrem crises e que também são cíclicas conforme as ondas da economia, conforme aqui você observa mesmo a força do petróleo ou de outras commodities também. Mas dando um panorama geral para você,
como que começou esse maior fortalecimento do dólar? Nos anos 20, nos anos 30, embora obviamente também ocorresse uma mudança de paradigma da libra esterlina britânica para o dólar, eu vou começar explicando a partir de 1944, que foram os acordos de Bretton Woods, após ali o final da Segunda Guerra Mundial. Como é que funcionou? Neste período, a Europa estava destruída, o Japão estava destruído, o único país que saiu mais fortalecido, que não havia sofrido, né, ali no seu parque industrial, foi os Estados Unidos, e ele precisava, né, fornecer bens, fornecer material, fornecer maquinário para os países em reconstrução. Nesse momento, o acordo de Bretton Woods ele determinou o quê? Que basicamente o dólar ele iria ficar ancorado com o ouro e as outras moedas iriam ficar ancoradas, né, iriam ficar ali em uma paridade constante com o dólar, né? Basicamente, os Estados Unidos iria fornecer, né, bens e serviços para esses países poderem se reconstruir. Então, naturalmente, os Estados Unidos passariam a ter um grande superávit, ou seja, eles iriam exportar mais do que importar. Mas como que estes outros países iriam pagar os Estados Unidos? Com dólares. Só que como que eles teriam dólares? Ou através de empréstimos, ou através dos planos de doações, né, que foram feitos em grande medida pelos Estados Unidos, com vários planos, né? O mais famoso deles foi o Plano Marshall, nos anos 50 e nos anos 60 principalmente, tá? Consequentemente, essas exportações americanas acabaram aumentando muito as reservas de ouro americanas, afinal havia essa indexação do dólar em relação ao ouro, e os Estados Unidos começaram a acumular muitas reservas de maneira geral. Nos anos 50 e nos anos 60, quando já começou a haver uma boa reconstrução do parque industrial europeu e japonês, estes outros países passaram a ficar um pouco insatisfeitos com o grande diferencial do dólar, né, e com essa força que ele tinha, e também começaram a reduzir um pouco este grande superávit comercial que os Estados Unidos tinha. Portanto, eles passaram também a exportar bastante para os Estados Unidos. A partir dos anos 70, especialmente ali durante as duas crises do petróleo, começando em 71, 73, até depois 1978, 1981, a gente tem uma situação que a inflação aumentou muito e o Tesouro americano não conseguiu manter a paridade de ouro para dólar, né? Então foi necessário haver a suspensão da conversibilidade de dólar para ouro em 1971. Consequentemente, os outros países que tinham eventualmente tesouro americano, que tinham reservas em dólares, não tinham mais uma equivalência em ouro. Então, para manter ali a segurança, os Estados Unidos tiveram que encontrar outras formas de manter essa grande capacidade de reserva do dólar. E foi basicamente, justamente com essa crise do petróleo, né, em que basicamente os países produtores de petróleo se reuniram e decidiram de maneira discricionária aumentar o preço do petróleo, portanto, recebendo muito mais receitas. Estas receitas, né, passaram a dever ser guardadas de alguma forma. E o principal aliado americano no Oriente Médio era o principal exportador de petróleo, que era a Arábia Saudita, né? Em troca de segurança militar, em troca de parcerias, inclusive as próprias empresas americanas de petróleo estavam fazendo as operações na Arábia Saudita de maneira conjunta com o próprio governo da Arábia Saudita, né? Diferente de outros países que tinham empresas de outros países, na Arábia Saudita eram principalmente empresas americanas. Em troca dessas vantagens tecnológicas, das vantagens de segurança, afinal havia conflito ali com o Irã e com o Iraque também, a Arábia Saudita concordou em vender o seu petróleo em dólares, né? Consequentemente, os dólares que ela arrecadava do mundo inteiro, o que isso aí fazia? Fazia com que os outros países precisassem ter dólares, então eles passaram a negociar dólares com o seu comércio internacional de maneira geral, e os dólares que a Arábia Saudita ela conseguia arrecadar, ela tinha que guardar em algum lugar, né? Basicamente comprando títulos da dívida americana. Então o que a gente observa aqui nos anos 70, né? Ao contrário dos anos 50, nos anos 70, a partir dessa desindexação do dólar ao ouro, o que aconteceu foi que os Estados Unidos puderam passar a importar mais do que exportar. Por quê? Porque os outros países estavam criando dívidas, né, com os Estados Unidos, estavam na prática emprestando dinheiro, comprando o Tesouro Americano, dívidas do Tesouro Americano, porque eram as reservas principalmente de petróleo, né? E a consequência disso é que isso daí mantinha, né, a força de reserva do dólar propriamente dita e fazia com que os Estados Unidos pudessem importar mais do que exportar, certo? Porque o déficit americano, ou seja, justamente o fato de os Estados Unidos comprarem mais bens e serviços do mundo inteiro, fazia com que os Estados Unidos entregassem dólares para todas as pessoas no mundo, para todos os países, para todas as empresas que precisavam, e consequentemente fornecendo
essa liquidez, né? Então a gente observa que a partir dos anos 70, os Estados Unidos passam a ter ali uma conta corrente praticamente em déficit constante, ou seja, sempre importando mais do que exportando, sempre tendo liquidez para o mundo inteiro, né? Fornecendo liquidez, fornecendo dólares para o mundo inteiro, porque eles estão importando vários bens e serviços. Isso daqui era necessário para manter justamente esse poder de reserva, né, do dólar americano. Afinal, se ele não fizesse isso, se houvesse ali um 0 a 0, haveria simplesmente, né, uma iliquidez no mercado internacional e não seria possível fazer as negociações do comércio internacional. E a gente observa que a partir dos anos 70, não só esses petrodólares, né, no caso o petróleo era convertido em dólares, especialmente em tesouro americano, como também os próprios outros países industriais, né, industrializados, especialmente o Japão e a Alemanha, que também passaram a ser grandes exportadores, né, passaram a exportar principalmente para os Estados Unidos, consequentemente arrecadar dólares e esses dólares serem investidos em tesouro americano, financiando a dívida pública americana e financiando a capacidade dos Estados Unidos de importar mais do que exportar. Então eles passaram de fato a arrecadar reservas em tesouro americano, portanto mantendo, né, a força do dólar como uma moeda de reserva. Afinal, as exportações do Japão, as exportações da Alemanha eram convertidas em dívidas do tesouro americano. E o mesmo racional posteriormente aconteceu com a China, né? Especialmente nos anos 90 e na primeira década ali dos anos 2000 até 2012 especialmente. A China também passou a exportar muito, passou a ter um grande superávit comercial, e os Estados Unidos o contrário, justamente um déficit comercial. Portanto, né, a China também arrecadando uma quantidade enorme de reservas que eram justamente depositadas em tesouro americano. Chegaram a ter mais de 1,2 trilhão de dólares em reservas, tá? Então isso daí realmente é bastante coisa. Só que o que aconteceu de 2012 para cá, né? Nos últimos 12 anos aproximadamente? A China, né, passou obviamente a gerar maior conflito geopolítico com os Estados Unidos e a passar a não querer ter tanto, né, superávit assim. Da mesma maneira, internamente nos Estados Unidos, pelo fato de os Estados Unidos nos últimos 50 anos passar a ser um país que importou mais, né? Isso aí destruiu, ele não destruiu, mas reduziu bastante, né, a questão da industrialização interna americana. Isso gerou conflitos internos grandes, e agora com essa reversão, né, de geopolítica, né, em que nós temos uma queda da força do dólar como moeda de reserva, os Estados Unidos eventualmente passarão a não ter mais um déficit, né, em conta corrente tão grande assim, ou seja, passarão a não importar tanto assim e, portanto, né, as suas reservas passarão a não ser mais tão importantes assim. Mas obviamente isso daí é um processo lento, e a gente observa que a própria China e outros países não vão mais querer ter tantas reservas através de tesouro americano, através de títulos do tesouro americano, até porque isso daí é bem perigoso em tempos de conflito. A prova disso foi a guerra na Ucrânia agora, em que basicamente, né, as reservas em dólares da Rússia foram simplesmente congeladas. Então algo que teoricamente deveria dar segurança para os países, não necessariamente deu segurança para a Rússia e para outros países que podem entrar em conflito com os grandes blocos americano, né, e chinês, entre aspas, assim. Então a gente sabe que sim, o dólar hoje é a grande moeda de reserva ainda, né? Isso permitiu com que os Estados Unidos nos últimos 50 anos pudessem importar mais, gastar muito mais, né, do que exportar, e vários outros países ficaram um pouco refém disso. As várias exportações de países que exportam petróleo e que exportam manufaturados foram convertidas em tesouro americano e, portanto, né, gerando ali um grande benefício para os Estados Unidos de maneira geral. A gente tende a observar uma tendência de reversão ao longo do tempo nesse sentido. Então os Estados Unidos precisará se reindustrializar um pouco, precisará reduzir um pouco ali o seu déficit comercial que possui, mas ainda assim hoje os Estados Unidos, o dólar ainda é uma moeda de reserva muito forte, né? E só que algo que agora é importante nessa outra parte do vídeo que eu quero trazer para você é que não é a moeda de reserva, enfim, que não é a moeda ser de reserva ou não ser de reserva que faz com que os seus investimentos tenham um desempenho melhor ou não, né? Porque a gente observa vários ciclos da economia, vários ciclos das moedas, e não é porque uma moeda se valoriza ou se desvaloriza que de maneira geral os seus investimentos irão performar muito melhor ou muito pior. Obviamente, no momento em que uma moeda se valoriza, durante aquele ciclo você pode ter um melhor desempenho naquela moeda. O exemplo próprio, né, são as ações americanas em reais nos últimos 15 anos, mas o contrário também aconteceu ali na primeira década do milênio, né, dos anos 2000, em que o contrário
contrário aconteceu, em que o dólar caiu, consequentemente as ações em reais desempenharam muito melhor do que as outras empresas americanas, por exemplo, tá? Respondendo para você, vale a pena ter tudo em dólar? Bom, eu não recomendo que você não tenha nenhum centavo, nem em dólar, nem em real, nem nenhuma outra moeda. Eu não recomendo que você tenha moedas, né? Eu recomendo que você tenha ações e eu recomendo que você tenha renda fixa. E a renda fixa, normalmente, ela embute um juro e esse juro considera a inflação daquela moeda, independente da moeda, né? Então, quando a gente trabalha com renda fixa, de maneira geral, é recomendado que você tenha renda fixa na moeda do que você vai gastar, no médio e no curto prazo, e na renda variável, para longo prazo, em ações globais, especialmente ações multinacionais, que vão ter receita em várias moedas, não só em dólar, não só em euro, não só em reais, mas em várias moedas, tá? Então nunca é recomendado que você tenha tudo em dólar. E veja, o fato de você comprar dólar, né, para você comprar um determinado ativo, então, Otávio, eu quero comprar o fundo VTI americano, que é o fundo de ações americanas. Perfeito, você vai pagar neste fundo em dólares, né? Só que veja, este fundo ele vai pegar o seu dinheiro e ele vai comprar ações americanas. Só que essas empresas americanas podem ter receita em outros países. Da mesma forma, você pode pagar em dólares o fundo VXUS, que é o fundo que vai comprar empresas de outros países. Então, embora você pague em dólares, você não terá ali uma exposição a empresas americanas, você não terá uma exposição predominante ao dólar. Afinal, essas outras empresas desses outros países negociam, né, e têm receita principalmente em outras moedas, né? Então, veja que o fato de você pagar em dólar não significa que você está exposto ao dólar, e o fato de você ter ações americanas não significa necessariamente que você tem só exposição ao dólar, tá? Então, esse ponto que eu gostaria de responder para você, e que não faz sentido ter tudo em dólar, e mesmo que você compre em dólar, você não tem exposição total ao dólar, e na prática não faz sentido ter moeda nenhuma, tá? Sempre invista em renda fixa ou em renda variável e não tenha caixa, né? Saldo em conta em nenhuma moeda, nem em real, nem em nenhuma outra moeda, tá? Impressionantemente, eu vejo isso através de alunos, através de clientes de consultoria que tem uma quantidade grande de caixa, né? Por qualquer motivo que seja, de maneira geral, não recomendo que você tenha esse tipo de estratégia, certo? Então é por isso que o dólar, né, explicando, é a moeda mais forte do mundo até hoje, e é por isso que, no meu ponto de vista, você não deveria ter tudo em dólar, certo? Se você gostou desse conteúdo, não deixe de ver os outros materiais que já estão disponibilizados gratuitamente aqui para você. Se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!